continuar o nosso trabalho de evangelizar espíritos. Então eu fico muito agradecido a esta casa por retornar aqui, por formar esses laços de afeto. Minha gratidão a Deus por esta oportunidade que eu estou vivendo junto a tantos espíritos queridos aqui em Minas. Minha gratidão é imensa. É difícil encontrar formas de expressar essa felicidade. A única forma que eu tenho para retribuir a Deus é de cada vez mais me esforçar nesse trabalho. Porque a obra não é minha. Eu não dou palestra, eu não estou aqui para realizar um trabalho meu, mas essa obra é do Cristo. A obra pertence a Jesus. E essa consciência é muito importante para todo aquele que abraça o compromisso de evangelizar. Saber que a obra não é tua, nem minha, mas a obra é do nosso Mestre amado Jesus. Foi Ele quem iniciou esse trabalho evangelizador. E nós fazemos parte da boa equipe. E somos alimentados e movidos por Ele. Portanto, que o Mestre Jesus possa iluminar e ilumine, para que toda a sua luz brilhe e estimule nos nossos compromissos reencarnatórios de evangelizar. Nós vamos iniciar este encontro com a música. Já vamos pedir a todos a música, a primeira, Pedro. Pedimos a todos que fique bem relaxado, tranquilo na cadeira, puder descruzar os braços, as pernas. Quem quiser pode fechar os olhos. Nós vamos juntos ouvir o convite do Mestre. Ouvir o convite do Mestre, que nos fizera há muito tempo, antes de reencarnar. Onde nos convidou a sermos pescadores de homens. Pudermos escolher nossos corpos, planejar a reencarnação, vamos juntos respirando profundamente. Inspira o ar, solta. Mais uma vez, inspira o ar, prestando atenção no ar que entra, que sai. O ar que entra mais frio e o ar que sai mais quentinho dos pulmões. Evangelizar. Por que escolhi ser evangelizador de espíritos?
Senhor, que queres que eu faça? Qual é o meu papel, Senhor, neste momento de evangelizar espíritos? Queridos evangelizadores de espíritos, o convite do Mestre, ele é a oportunidade de construir a nossa felicidade aqui na Terra, no plano encarnado, auxiliando a construção do mundo regenerador. Nós assumimos esse compromisso, o compromisso de levar o Evangelho de nosso Mestre ao coração dos nossos queridos irmãos. Evangelizar não é brincar, evangelizar não é passar tempo, evangelizar não é enganar, evangelizar é atender à necessidade do Espírito, independente da idade que se encontre, porque é evangelizar espíritos, seja na infância, ou na adolescência, ou fase adulta, ou idoso, ou seja, o espírito desencarnado. Evangelizar, dar método ao pensamento do espírito, para que ele consiga encontrar Deus em sua própria intimidade, deixando aflorar as leis de Deus que pulsam de sua consciência. Nesse terceiro milênio, para o preparo dos espíritos para o terceiro milênio, é que nós assumimos este compromisso com o Mestre, atendendo o seu convite a nos fazer pescadores de almas. Se perseverarmos, seremos pedra angular na construção de uma grandiosa obra, no sentido de nós sermos, podemos baixar um pouquinho, querido companheiro, no sentido de nós sermos, obrigado, no sentido de nós sermos justamente a igreja ou a casa espírita, de nós sermos o templo que oferece ao outro o bem. Nós se construirmos essas energias salutares. É este o pedido do Cristo a Pedro e a nós. Para isto, se perseverares, serás Cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quem vai saciar? O evangelizador de espíritos. É este o nosso compromisso. Saciar a sede da alma daquele irmão, a fome. Quem lhe cabe esse compromisso de consolar? Aquele que se comprometeu de levar o Evangelho aos corações. O que é diferente de catequizar é conduzir a nossa vibração ao coração do outro. As vibrações do Evangelho construída em si mesmo, em nós. E este Evangelho construído no reino dos nossos sentimentos
dar o alimento à alma daquele que necessita. E isso sim mitigaremos a fome. Frutificará. Porque a semente, ela é fértil. A semente do bem. Ela é fecunda no sol luminoso de Deus, nosso Pai, o Criador. O bem plantado jamais cessa, jamais é arrancado. Porque ele é o bem. Em algum momento ele crescerá e frutificará. Neste convite a Pedro, que o Mestre também nos fez e nos faz, e agora renova esse convite, nos relembra desse convite. Sabia que nós passaríamos por intensas lutas. Mesmo assim aceitamos. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. E no momento em que nós vamos andando, mesmo assim na dúvida, na insegurança, no medo, começamos a afundar nas águas turbulentas das nossas emoções, o Mestre estende a mão para nós e nos conduz ao porto seguro. Mesmo que sentindo medo negamos o Mestre, Ele ainda nos olha com ternura e nos encoraja para o trabalho. Evangelizar espíritos é algo muito sério, amados irmãos. É dar o alimento a estas almas que têm fome. Por isso, Eurípides Barçanufo, querido irmão, vem nos impulsionar para o preparo, para semear a esperança, a alegria, dando condições para o Espírito, em sua reencarnação, conseguir alcançar os objetivos do seu planejamento reencarnatório. Cada criança, cada jovem que está envolvida em teu trabalho, em meu trabalho, são espíritos e que trazem objetivos a serem alcançados. Para isso, em teu planejamento, ele conta com os recursos dados pelo seu evangelizador. Porque alguns valores aprenderá com a família, outros valores aprenderá na profissão. Com quem receberá o respaldo na infância, na adolescência, que dará a ele a base sustentadora para alcançar o sucesso no planejamento reencarnatório? Com o evangelizador, ele vai contar. Nós nos comprometemos com esses espíritos que retornam ao nosso convívio do hoje. É compromisso assumido com almas. O desânimo nosso é um abandono. O medo paralisa nosso caminhar. O desejo de receber um retorno impede que essa semente fecunde o terreno dos corações. Pedro, no final da encarnação, após todas as lutas, no momento de ser crucificado, não se viu digno de ser como o Mestre, pedindo para virar a cruz naquele instante. Assim somos nós. Aquele que quiser me seguir, disse ele,
que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Neste convite, assumir a nossa cruz é assumir a responsabilidade conosco mesmos. Deixar de lado o desânimo, reclamações infrutíferas, para cumprir o nosso papel. Mesmo que os nossos pés estejam sangrando e os nossos joelhos desconjuntados, permanecer caminhando à frente, sempre em frente. Reconhece-se o verdadeiro cristão pelas suas obras. Reconhece-se o espírita pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Reconhece-se o espírita, reconhece-se o verdadeiro cristão. Ser cristão ou ser espírita não é título, não é classificação. Ser cristão é ser reconhecido cristão pela sua conduta, pela postura. Este cristão é aquele que se esforça em ser representante de Jesus na sua vida diária. Por isso, o verdadeiro cristão é aquele que é a casa espírita, ele é a igreja, ele é o templo. Porque aonde ele estiver, ele vai, com seu perfume de caridade, espalhar ao redor. A caridade é amor em movimento, como o sol. O sol das 5:30 da manhã é fraquinho, vai aumentando gradualmente. Chegando ao meio-dia é um sol extremamente forte. 3 horas da tarde é caloroso. Assim o sol do amor que trazemos em nossa intimidade, amados e queridos irmãos. Mesmo que o nosso perfume de caridade ou a luz que exalemos seja como o sol das 6 da manhã ou como o sol das 11 da manhã, o que importa é que ele é o sol do amor. Fecunda. Não nos comparemos uns com os outros. Apenas brilhe a vossa luz. Brilhe a nossa própria luz. Irradie nossas virtudes. Sejamos quem somos. Aceitemos quem somos, sem que isso signifique estacionar. Mas aceitar quem é. Reconhecer em si as virtudes e as dificuldades, para conseguir ter forças para renovar as dificuldades íntimas. Não aceitar quem se é ou não se amar é paralisar no caminho. Porque não conseguimos ter forças. Porque a culpa abafa, o perfeccionismo aprisiona-nos. Portanto, amados e queridos companheiros de jornada, brilhemos nossa luz. É esta luz do amor que temos e que o Mestre conta conosco. Mesmo que aos nossos olhos este amor é pequeno, o oceano é formado por infinitas gotas. Somos infinitas gotas, somos no universo inteiro infinitas gotas de amor a caminho do nosso Pai Criador, retornando como filhos pródigos à casa do Pai. Para que esse retorno seja salutar, que já escolhemos retornar, é que nos foi oferecido pelo Pai auxiliar na construção de um mundo regenerador.
porque neste trabalho estaremos regenerando nossos próprios espíritos. É a maior bênção que podemos receber, a oportunidade de trabalhar na construção do mundo regenerador, um mundo que regenera a partir da regeneração dos nossos sentimentos. Cada trabalho que façamos auxilia para regenerar nossas mágoas. Cada encontro com a criança regenera nossas alegrias. Sentir prazer e alegria de estarmos vivos, reencarnados, juntos nessa labuta infinita, porque o Pai trabalha até agora, incansavelmente. E nós, herdeiros do Criador, trazemos o trabalho como propriedade e característica. O tema desse seminário está vinculado a essas palavras, amados companheiros. Semear corações para o mundo regenerador. Semear é confiar na colheita. Traremos neste dia o compromisso com Jesus de evangelizar espíritos no Brasil para a nova era. O compromisso que já assumimos, estamos sendo relembrados para que tenhamos como prioridade de nossas vidas o trabalho de sermos sinalizadores, o que não se resume somente à casa espírita, porque as horas na casa espírita, ou seja, qual é a instituição que realizemos, são poucas perto das 24 horas de um dia ou de uma semana. Mas é de sermos sinalizadores de almas, pela nossa presença de espírito em qualquer ambiente em que estejamos, na escola, no trabalho profissional, mas principalmente no trabalho evangelizador. O dever, semear em meu coração. Como disse Lázaro, o dever é a obrigação moral da criatura, primeiro consigo mesmo, em seguida com o outro. O dever é o grande laurel da razão. Descende desta como filho de sua mãe. O dever, ele tem onde começa e tem onde termina. Esta obrigação moral consigo, ela é primordial para aquele que quer sinalizar espíritos. Porque imbuído nesse trabalho íntimo, se meu compromisso é evangelizar espíritos, é semear boas sementes, como está a qualidade dessa semente que eu estou irradiando? Porque evangelizar é um processo vibratório. Não é simplesmente colocarmos as crianças para fazer um desenho ou uma roda de conversa com os jovens. Evangelizar é além, é realizar essas atividades, sim. Com que vibração? Que vibração eu vou dar de mim nesse processo? Porque a palavra, ela sinaliza se carregada com a vibração da verdade daquele que se esforça para vivenciar. Não há de se esperar ser perfeito para evangelizar espíritos. Porque o processo de evangelizar espíritos é um processo construtor do Evangelho em nossa intimidade. Ou esperar sermos perfeitos, preciso ter todo esse sentimento para dar um exemplo. Sim, mas aí no momento não tenho, o que eu faço? Então eu sou igual a esse evangelizando. Nos coloquemos com humildade. Esse esforço de desenvolver bons sentimentos sinaliza a outra alma. Mesmo que estejamos não conseguindo ser como gostaríamos. Mas o trabalho evangelizador é um processo que nos auxilia para desenvolver virtudes. Por isso que o primeiro objetivo e prioridade é semear em meu coração, e para isso pedi um método.
método para me evangelizar, método para realizar a autoeducação, como fez Paulo de Tarso. Paulo não conviveu com Jesus, assim como nós. Paulo tinha um paradigma construído na sua mente, totalmente diferente do Cristo. Paulo tinha a sua prepotência, a sua superioridade, a inteligência, a eloquência, falava muitos idiomas, era um doutor da lei, títulos de cidadão romano. Ele era o todo-poderoso Saulo de Tarso, tendo todo o exército romano à sua disposição. Amante das leis do Criador, defensor das leis, iniciou a perseguição aos cristãos, motivado e embalado por esse processo. O Cristo sinaliza o teu ser como sinalizou a nós. Por outros meios nos sinaliza constantemente. E Paulo resolveu se dedicar à sua autoevangelização. Ainda em Damasco, ele decidiu ir para a sinagoga, foi expulso, e Ananias sinalizou a ele: querido Saulo, como quer levar novas sementes, se ainda não cultivou em si as sementes do Evangelho? É preciso semear em si mesmo, para que o seu terreno seja fecundo e forte. Este é o nosso valor do dever a ser dilatado nas nossas expressões. Já trazemos responsabilidade conosco. Somos constantes no exercício dela? Esta é a questão. Porque nós não estamos lá no começo da evolução. Já aprendemos muitas coisas. E é importante reconhecermos os passos que já conseguimos dar na evolução, no desenvolvimento de virtudes. Como tenho tido disciplina para aplicar? Quando Emmanuel recomendou ao Chico 3 coisas. A primeira, disciplina. E a segunda, perguntou Chico, disciplina. E a terceira, disciplina. A disciplina mental no seu processo evangelizador. Evidentemente que a assiduidade, horários, devem sim ser respeitados e aplicados. Agora, para o médium, há de se ter disciplina mental, disciplina no sentir, disciplina no pensar e disciplina no fazer e no agir. A disciplina consigo no sentido de cumprir a obrigação moral consigo mesmo. Senão, nós vamos querer evangelizar o outro esquecendo de si mesmo e entramos nos processos como na antiguidade, no sentido da Inquisição, de ser um inquisidor moral do outro, descompromissado com sua própria evolução. Então a disciplina começa consigo. E ter disciplina é ter método para se autoeducar. Método pedagógico é o que nós conseguimos encontrar nos trabalhos de Eurípides Barçanufo, no trabalho de Jesus como educador de almas, e que Eurípides estudou o mestre. Qual metodologia o Cristo usou para educar espíritos com tamanha eficácia? Foi quando nos trouxe a evangelização de espíritos, uma metodologia sublime, que é uma metodologia de Deus para os seus filhos. Um método para que os filhos de Deus consigam educar a si mesmo, evangelizar a si mesmo, conhecendo o seu ser espiritual. Como funciona o meu pensamento, o meu sentimento,
De que maneira eu reajo nas situações? Este método, a evangelização de espíritos, ela vem auxiliar o espírito, agora inicialmente o espírita, porque é quem tem o conhecimento da vida do espírito. Mas em breve todos saberão que são espíritos, acreditando na lei da reencarnação como acreditamos na lei da gravidade, porque é lei biológica, é uma lei do Pai, é ciência. Então ser espírito, por isso que é evangelização de espíritos e não evangelização de espírita, o nome da metodologia. Evangelização de espíritos, porque ele é tão universalista como a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem para transformar a transformação moral da humanidade, onde todas as religiões convergirão para esse paradigma, até que nós não tenhamos seitas religiosas em si, porque todos nós teremos o amor. Por isso que o Mestre teve como religião o amor. A lei era amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse amor, essa vivência do cristianismo primitivo, sem separação, sem castas, sem exclusivismo, essa vivência do cristianismo primitivo que compete ao espírita. E o espírita se sente superior aos outros irmãos das outras religiões. O espírita se sente inserido em uma religião, sendo que o espiritismo é a revivescência do cristianismo primitivo no amor, sendo cordial e amoroso com todos. Jesus não ignorou a mulher samaritana. Ela era samaritana e ele evangelizou, mesmo ele sendo judeu, estando judeu. Ele estava judeu, a mulher estava samaritana, mas os dois eram espíritos. Então evangelizar espíritos é considerar o espírito em sua trajetória evolutiva. Não temos a cidade grande, não temos a cidade pequena, temos o espírito em caminhada. Nos cabe, com essa metodologia, ter um olhar no espírito. A vida está centrada no espírito. A vida não está centrada nas coisas materiais, não pode estar centrada nas responsabilidades exclusivamente. A nossa vida deve estar centrada no espírito, que assume a responsabilidade. Eu, o espírito, assumo o compromisso. As nossas vidas estão centradas em nossos espíritos. E isso significa ter o espírito como prioridade em nosso ser. Ter o espírito como prioridade, porque o relacionamento é um relacionamento de espírito para espírito. Deixar de ver apenas corpos para vermos espíritos. Nossos pais são espíritos, nossos filhos são espíritos. Eu tenho olhado de espírito para espírito. Tenho me relacionado de espírito para espírito. Vejo aquela criança como espírito. Nossa, aquela criança que bonitinha, falando palavrão e etc. Opa, peraí. Não, ela é um espírito. Não posso aplaudir situações menos felizes que vão impregnar na memória desse ser para o futuro um desalinhamento. Determinadas músicas que inserimos às crianças no contexto social, o que está alimentando esse espírito, esse tipo de dança? Envolve sensualidade? Opa, a gente tem que tomar cuidado. Porque a vibração é impregnada na memória do espírito, e na infância o espírito está totalmente aberto para receber as energias que vão sinalizá-lo na caminhada na fase adulta. Então semear a verdade nos corações é semear a verdade e não a ilusão. Cuidar das sementes que vamos ir lá irradiar. Sim, verificar a qualidade.
E com isso não semear a mentira, a ilusão do aspecto materialista da vida. Semear a verdade de que ela é um espírito, de que ela tem um planejamento reencarnatório, que o objetivo da vida é aprendermos a amar. Sinalizar com a arte bem conduzida no sentido evangelizador. Diferentemente dos espetáculos, no processo evangelizador, a arte é direcionada ao espírito, a renovar os sentimentos do espírito. É uma ação terapêutica. A medicina é coisa séria, porque a arte desenvolve uma ação terapêutica no corpo, assim como a evangelização é coisa séria, porque envolve uma ação terapêutica no espírito, no sentimento, que vai ter repercussões no corpo físico. É onde a medicina e a educação se unem numa coisa só. Quando dizemos medicina, estamos dizendo todas as áreas de saúde que estão associadas no cuidado do ser, do corpo. Não há como cuidar do corpo sem cuidar do espírito no processo de que se deseja ter eficácia. É por isso, companheiros amados, que semeando a verdade nos corações, a verdade, as leis divinas, e para que ela seja semeada no coração, o agricultor tem método de plantar. Ele prepara a terra, ele ara, ele usa as suas ferramentas. Se o terreno é grande, ele usa um trator. Se o terreno é menor, ele usa a pá e a enxada, dá conta. E eu, como evangelizador, desejando semear nos corações, que ferramentas tenho utilizado? Que ferramentas eu tenho para utilizar? Tenho utilizado minhas virtudes? Quais são as virtudes que eu tenho? Quais são as minhas habilidades? Eu me conheço, porque nós somos a ferramenta. E somos nós que vamos conduzir nossos talentos. Por isso a parábola dos talentos. Ela nos pede para não enterrar os nossos talentos, não enterrar os recursos divinos que o Pai nos ofereceu para esse trabalho. Que virtudes eu tenho? Que potencialidades já consegui desenvolver nessas reencarnações? Quais são as habilidades que eu trago? Que habilidades quero desenvolver em mim ainda mais para estudar, etc. Então, conhecer a si mesmo significa conhecer essas ferramentas. Porque muitas vezes nós temos um trator dentro da gente e a gente se sente tímido, inseguro, por não nos conhecermos. Não, tem que ser humilde, e a gente vai lá, se coloca debaixo da mesa. Brilhe nossa luz. A questão é não nos compararmos com o outro, mas comparar nós com como éramos antes. E sentir-se compromissado. Estou aqui para cumprir o meu papel. Vou dar o meu melhor. Isso nos liberta de qualquer situações ilusórias da pseudo-humildade. Ser humilde é como fez o Cristo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podemos até pensar: nossa, Jesus estava se achando, como diz na gíria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, está se achando. Mas não, na verdade, ao meu ver particular, foi uma das frases mais humildes que ele teve. Mais humildes. Porque ele sabia quem ele era, sabia qual era o seu verdadeiro papel. Eu sou o caminho que através do qual as pessoas caminharão para o Pai. Eu sou a verdade, porque eu vibro as leis divinas, graças ao Criador. Eu sou a vida, porque eu amo, e o amor é vida, o amor vivifica. Tudo o contrário ao amor retém a vida ou mata. Então ele sabia qual era o verdadeiro papel dele. Agora, em nós, quem eu sou? Quem sou eu? Qual é o meu papel?
como evangelizador? Qual é o meu papel como pai, mãe? Qual é o meu papel junto a esta cidade maravilhosa, a esse Brasil? Jesus sabia qual era o papel dele. E ele assumiu e fazia. Esse é o convite ao cristão. Os primeiros cristãos também tiveram a trajetória para saber quem eles eram. E fizeram. Hoje somos nós, os apóstolos do terceiro milênio. Não apóstolos no sentido de termos títulos de especializações, por sermos especiais nesse sentido, mas é por ser um apóstolo do Cristo no sentido do compromisso assumido. E ter compromisso significa que temos capacidade. E se temos capacidade, a gente pode fazer. Porque a primeira pergunta de Paulo de Tarso, diante de todo aquele véu da ilusão que foi rasgado pelo Cristo, a primeira pergunta dele foi: Senhor, que queres que eu faça? Porque eu posso. Que queres que eu faça? Não reclamações, não pediu repouso, não ficou dando desculpas no erro da falta cometida, não esperou receber glórias, recompensas. Ele simplesmente perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, porque eu posso, eu sou capaz. Esta é a confiança que é convidada a nós, cristãos, estabelecermos. Que queres que eu faça, mestre? Porque eu posso, eu sou capaz. Porque toda e qualquer lacuna ou dificuldade que eu tiver, o mestre suprirá, porque estou me esforçando. Nos cabe fazer a nossa parte, que o Pai faz a dele. Jamais usar como desculpa a falta de termos preparo. Nos coloquemos à disposição do trabalho, ao lado do empenho de se melhorar, de se preparar cada vez mais. Porque o próprio trabalho, ele nos dá o preparo. O estudo nos dá o preparo. Simplesmente ir lá trabalhar no empenho é um grande passo. Agora Paulo, ele precisou estudar também. Amai-vos e instruí-vos. E não só o amai-vos, mas também buscar a instrução, buscar o conhecimento novo, para conseguirmos realizar esse compromisso com o Mestre. E de pregar, semear corações para o mundo regenerado. A parábola do semeador, ela diz: eis que o semeador saiu a semear. No caminhar, lançando as sementes, algumas sementes caíram na estrada, onde vieram as aves e levaram a semente. Outras caíram no meio das pedras, e ali, não encontrando raízes, não cresceu e queimou o solo. Outras sementes, contou Jesus, caíram no terreno ao lado dos espinhos, do espinheiro. Começou a crescer, mas foi abafada por esses espinheiros. E finalmente, algumas das sementes caíram no terreno fértil, e lá cresceu, deu frutos em abundância. Aqueles que tiveram ouvidos de ouvir, que ouçam. O mesmo o Cristo, na sequência, junto aos apóstolos, deu a interpretação ele mesmo da parábola.
Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente do longe, ao longo do caminho. Quando não lhe damos atenção à semente, nós não agregamos. Então a atenção, ela é fundamental no processo evangelizador ou autoevangelizador. Tem que estar atento, antenado, focado. Despertar a atenção da criança, do jovem. Essa atenção dele, o foco, vai fazer com que a vibração seja conectada. Imagine nós tentarmos plugar o conector na tomada, no escuro, na parede. Você vai tentar na tomada ali, nada, né? Aí, você vai lá e acende uma lanterna. Opa, encontrei aqui. Coloquei luz. Aí conecta. A energia vem e passa. Assim o processo evangelizador. A atenção vai conectar a mente da criança, do jovem, para receber o fluxo energético do seu coração, do nosso coração, como evangelizadores. Essa atenção fundamentada no afeto. Quando nós criamos afeto pelo ser, essa vibração do afeto, da ternura, ela agrega uma construção de confiança por parte do evangelizador. Quando ele tem confiança no evangelizador, ele se abre, ele desabafa, ele presta atenção. Por quê? Porque ele foi amado. Então, evangelizar é um trabalho de amor. Pestalozzi entendeu muito bem. Aqui, para os companheiros da área da pedagogia, sabem muito melhor que eu, inclusive. A pedagogia do amor desenvolvida por ele. É essa pedagogia que o Cristo desenvolverá e que o Eurípides nos convida. Construir, no primeiro momento, o afeto pelo ser. E isso compete ao evangelizador quando irradia o carinho, a ternura. Essa vibração de afeto é a primeira coisa num projeto de evangelização. Porque nós não conhecemos aquelas crianças, não conhecemos aqueles jovens. Se já conhecemos e não temos um afeto desenvolvido, primeira coisa é a minha vibração de afeto para acolher a criança. E isso, vibração de afeto, muitas vezes até em silêncio, sentado, sem falar uma palavra, estar vibrando ternura e carinho, sentindo carinho por aquele espírito. Essa vibração cria nele uma abertura, porque ele, no sentido de não, que ele sabe, não vai ser julgado, não vai sentir uma vibração de julgamento, não vai sentir a vibração de afastamento, mas de acolhimento. E isso é vibratório. Por mais que a gente queira ter alguns atos, é a vibração. Isso é difícil de fazer? Não, a gente já consegue, já é capaz de vibrar esse amor. Porque se é numa reunião mediúnica, a gente vai lá e tal, cria aquele foco, aquela vibração, eleva e a gente consegue. Por que na hora de evangelizar uma criança, muitos não fazemos? Então, nós temos capacidade. No momento de vibrar para que o Brasil ganhe a Copa, todo mundo fica na TV vibrando, torcendo. Então nós conseguimos vibrar, conseguimos irradiar. Ah, mas André, é diferente, essa situação é diferente, mas o Espírito é o mesmo, nós. Então essa vibração de afeto, vibração de confiança de que vai dar certo o trabalho, é um elemento importante para que ele tenha atenção e a semente seja retida no solo do coração dele. É um amor que amolece, é um amor do afeto que prepara o solo para o plantio. Plantio tem método. Primeiro remover o solo, porque se está duro, é preciso amolecer o solo, revolver a terra. Assim o terreno dos corações.
Se aquela criança ou jovem está endurecido nas suas construções, nos seus pensamentos, o afeto, o carinho amolece. Esse carinho no sentido da vibração. Claro, vamos dar um abraço, carinho espaçado pelo olhar, olhar no olho. Se é a criança, nós vamos abaixar e conversar com ela olho no olho, na mesma altura. Então são situações que nos levam a essa igualdade do Espírito. E o Espírito percebe a diferença. Ele sabe que você, que nós evangelizadores, estamos dando atenção e que ele é importante. Agora, eu preciso sentir que ele é importante, porque essa vibração vai impregná-lo. Sentir a importância do Espírito. No segundo momento, Cristo interpreta. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí um motivo de escândalo e de queda. Então aqui a semente caiu nas pedras. Opa, o terreno é duro, não vai formar raízes. Então nisso é onde entra um processo afetivo para que o evangelizador auxilie esse terreno do coração para que ele seja propício a sementes frutificarem. Então não basta só semear, é preciso preparar o terreno. Preparar o terreno. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Este é um cuidado importante. É aquele que a semente foi recebida, mas os cuidados desse século, no sentido do materialismo, pode abafar. A ilusão das riquezas, as ilusões da balada, as ilusões do álcool, das drogas, essas ilusões que o mundo promove, pode justamente abafar ou impedir. Só que qual é a ideia? Não dá para tirar o jovem ou a criança e vivermos lá no monte, sei lá no Tibete, isolados. Não dá. Então a ideia é nós desenvolvermos a capacidade de vivermos no mundo sem pertencer a ele. Viver no mundo é uma coisa, pertencer a ele é outra. O Cristo nos diz: meu reino não é deste mundo. E o meu? E o nosso? Qual é o reino que nós estamos esperando ao menos? Meu reino é materialista? Ou eu sou um espírito em uma experiência material? Somos espíritos em experiência terrena. Então, primeira coisa, somos espíritos. E como espíritos, temos condições de viver no mundo, mas dando ao jovem o discernimento do que convém, do que não convém. Alimentar o livre-arbítrio dele. Alimentar o livre-arbítrio do jovem. Apresentar uma outra vibração. Levar o jovem à prática da caridade. Porque o jovem muitas vezes se sente distante de Jesus. Porque Jesus é apresentado a ele com sentimentos que ele ainda não é capaz de compreender nessa idade. Alguns jovens até compreendem alguns espíritos, agora outros, Jesus é amor, tudo, ternura, etc., o perdão. Às vezes para o jovem, naquela fase da existência, processo hormonal realizando. Todo o fulcro da memória, a energia da memória do espírito está florando naquele momento. É onde ele está assentando na encarnação propriamente dita.
É onde está terminando a reencarnação dele, na adolescência. Então, para ele é difícil às vezes compreender Jesus como nós adultos compreendemos. Mas então ele tem como compreender? Tem, pela prática. Porque na prática da caridade, na prática do bem, ele vai sentir as vibrações daquele trabalho. No trabalho da música, do teatro, da pintura, da poesia, da oratória, mas desses trabalhos em que os textos são conduzidos a renovar sentimentos, em que os aplausos que ele vai receber não é um aplauso simples pela questão, pela valorização no sentido artístico, mas ele sabe que aquele aplauso é no sentido do esforço que ele realiza para renovar seus sentimentos. É diferente. O jovem na música não deve ser inserido como um concertista, mas na música espírita, ele sabe que com a música está se realizando um trabalho. Nada impede dele ser um músico profissionalmente. Sim, vai precisar usar aplausos. Agora, a casa espírita ser escola do espírito é diferente. É nós incentivarmos para que ele continue nesse esforço, nesse caminhar de se dedicar a renovar seus próprios sentimentos. Então a arte é um grande recurso para poder diminuir, dar opção para que ele não fique abafado nesses espinheiros. É onde a casa espírita, onde o evangelizador oferece uma outra coisa. Se o mundo oferece as ilusões, nós vamos oferecer a verdade. A verdade sinaliza. Por último, aquele porém que recebe a semente na boa terra é o que escuta a palavra, que ele presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. É nesse momento em que a gente percebe que o terreno está fértil. Opa, o evangelizador tem que ter olhos de ver. Observar o evangelizando, olhando como espírito. Quando olhamos como espírito, nós identificamos quais são as tendências que ele traz. Porque o adulto, ele traz as dificuldades para serem modificadas. Agora a criança e o jovem traz tendência. Ainda não é o defeito construído por completo. São tendências que, se não fizer nada na infância, vai aflorar com muito mais força na fase adulta. Agora a criança e o jovem, nós educamos as tendências que o espírito traz, que ao término da adolescência abre esse portal e aí o espírito aflora tudo. Então, quando a gente evangeliza as tendências da infância, quando ele chega na fase adulta e vai aflorar por completo, teve muito que já foi evangelizado. Então ele vai ter menos dificuldade. Isso é o terreno fértil. Se aquele terreno está fértil, cabe-nos ter olhos de ver. Esse jovem, ele tem liderança, essa criança tem liderança. Tem esse impulso aí, então vou passar responsabilidades para ele auxiliar. Aí não para quieto, ok? Tem energia, devemos trabalhar essa energia, vamos desenvolver no teatro. Ou então vamos dar a responsabilidade de ele ajudar a fazer a ficha de presença. Vamos pedir auxílio para ele, ajudar a arrumar as cadeiras. E toda semana ele traz essa responsabilidade, então ele vai sentir oportunidade de dar vazão a essa energia. Assim os nossos filhos. Nós vamos precisar fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Então nós vamos retomando, dar continuidade ao nosso estudo, nosso trabalho. Iniciando aqui, gente, com o compromisso com Jesus,
de evangelizar espíritos, que é o tema agora desse momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho diz sobre o mundo regenerador, a alma que se arrepende encontra nesses mundos a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós. Mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Estas duas frases do Evangelho, elas são importantes, porque hoje estamos em um mundo de transição. É um momento de transição do planeta. Este momento de transição do planeta não é apenas do ponto de vista físico, principalmente é nessa transição vinculado aos nossos próprios sentimentos, dos todos os espíritos que aqui habitam. No mundo regenerador, este mundo é um mundo de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos mais felizes. Então, estar no mundo regenerador, ele em si é um grande mundo de transição. Hoje estamos, porque é o momento que ocorre a regeneração dos espíritos, dos sentimentos. O mundo de regeneração, ele começa para cada um no momento em que decidimos realizar essa regeneração íntima, abandonando justamente as paixões desordenadas das quais somos viciados. Temos os vícios morais, vícios tantos outros no sentido material da palavra. Portanto, a gente percebe que nesses mundos não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. O orgulho silencia o coração, porque muitas vezes a gente tem um desejo intenso de amar, mas nos sentimos superiores, ou ficamos com receio e a gente acaba não amando. Então essa é uma reflexão importante, porque evangelizar espíritos nesta fase do planeta é diferente de evangelizar uma criança 30 anos atrás. É outra época. Hoje, lá eram aqueles métodos que funcionavam para aquela época. A pedagogia desenvolvida há 30, 40, 100 anos atrás era uma, porque tinha uma necessidade daqueles espíritos daquela época, para aqueles locais. No presente, estamos lidando com espíritos que trazem outra necessidade. As escolas, grande parte, permanecem com os mesmos métodos de 50, 60 anos atrás. Então, existe na educação uma grande reforma a ser realizada e que iniciará neste século. É onde na educação escolar será considerado o espírito encaminhado, os seus sentimentos, a sua bagagem, a sua capacidade, todo o seu processo sistêmico de relacionar-se. Da mesma maneira, nos cabe ter um olhar à criança, ao jovem,
sabendo que Ele é o Espírito que vai desenvolver, que está sendo preparado para esse momento de transição, de provas e expiações para o mundo regenerador. Nós aqui, grande parte, somos adultos, mas a criança que nós estamos evangelizando hoje, que tem 8 anos, ela estará na fase adulta, no ápice dessa transição planetária. O jovem de hoje também será adulto no momento crucial da transição do planeta. E podem ocorrer muitas dificuldades. Agora ele deve estar pronto pela fé, pronto na fé. Pronto no sentido de que ele tem uma vida futura e de que ele tem uma responsabilidade, um compromisso a desempenhar no trabalho. Então, evangelizar espíritos é dar ao espírito um preparo para que ele seja um trabalhador, auxiliando na transição do planeta de provas e expiações para o mundo regenerador. E isso é muito delicado e importante. Não é a mesma forma de evangelizar de como era 15, 20 anos atrás. É nesse contexto que também nos leva, é importante nós pensarmos, no mundo regenerador, a palavra amor está escrita em todas as frontes. Todas as frontes. Então, depurar os sentimentos, as bem-aventuranças de Jesus. Quando pensamos, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a doutrina espírita tem me ajudado a libertar-me. Como? Como tenho conseguido usar a doutrina espírita, o conhecimento, para libertar-me dos vícios morais que me aprisionam? É esse trabalho de grande envergadura nos dá profundas condições de oferecer ao evangelizando os elementos necessários para que ele esteja forte na hora da luta. Porque o evangelizador é quem sinaliza o jovem, ele sinaliza a criança. E ele compromissado consigo mesmo, antes de tudo, consigo mesmo, auxiliará esse jovem a conseguir superar as suas lutas presentes em família. Quantos conflitos de família os jovens estão vivendo? Muitos dos jovens que a gente recebe em São Paulo, o qual estamos tendo contato nas ruas, e que abandonaram os lares para morar nas ruas, estão envolvidos nas drogas, tiveram como motivo, 98%, motivo principal para sair de casa, problema familiar, a desarmonia do lar. E tiveram a coragem e a audácia de ir embora, pensando que teriam uma liberdade maior, mas se aprisionando nas drogas. Então, a família é um elemento importante para darmos um suporte aos jovens. Porque ser evangelizador de espíritos é se preparar para auxiliar o jovem, evangelizar o jovem, o espírito na juventude. Não só o espírito ali da casa espírita, é família de classe média, etc. Mas também aqueles jovens que hoje estão sem família. Em todas as classes sociais, econômicas. O processo de construir afeto é o primeiro ponto. Construir afeto, não julgamento e confiança. É um caminhar que funciona para todos os espíritos. Então não direcionemos nossa atenção exclusiva para a casa espírita.
O trabalho dos cristãos foi sim na casa do caminho, nas igrejas fundadas por Paulo, em Éfesos, em tantos outros locais. O maior trabalho sempre foi fora da instituição. Era lá que eles iam. Então este preparo para nós, poxa, mas André, hoje eu não consigo preparar para ir lá na rua, no meio, na praça pública, evangelizar no Espírito. Mas se eu estou imbuído nesse compromisso, e sinto que esse é o meu compromisso, me cabe me preparar. No momento adequado, nós seremos convidados a isso. Outros terão um compromisso maior dentro da casa espírita, como ocorreu com Pedro. Pedro tinha um compromisso maior, uma grande fase da vida, lá dentro da casa do caminho. Tiago e Paulo. Paulo ele tinha um outro compromisso reencarnatório, semear, fora. Como também Barnabé e tantos outros. Então nos cabe refletir como evangelizador, aonde é que o mestre nos quer. Qual é o meu compromisso individual? Eu quero me dedicar às crianças com paralisia cerebral. O outro vai querer se dedicar a gestantes, adolescentes. Outro vai querer desenvolver um projeto de nutrição de crianças, vinculado à realidade do espírito. Outro vai querer desenvolver um projeto com pais e mães que têm filhos envolvidos na dependência química. Isto vai ser, são escolhas individuais, de acordo com o seu compromisso com Jesus. É onde a nossa profissão se vincula ao trabalho evangelizador. Assim, o mundo de regeneração é edificado, onde traremos como prioridade. Sou eu que estou fazendo barulho? É um filme? Aqui, obrigado. A ideia é que nós, no mundo regenerador, estaremos utilizando o conhecimento científico de nossas profissões, embasados na visão do Espírito, para construir a regeneração do sentido. Então, como estamos no momento de transição entre provas e expiações hoje, com este mundo, que Santo Agostinho diz no Evangelho segundo o Espiritismo, essa transição em que estamos, recebemos sim um chamado para desenvolver novos projetos educacionais, novos projetos de evangelização, inclusive utilizando a parte profissional que trazemos. Pelo muito que nos amarem, serão reconhecidos os meus discípulos. Sim? Resolveu? Melhorou? Obrigado, querido. Pelo muito que vos amarem, serão reconhecidos os meus discípulos. Essa frase do Cristo, ela é muito forte. Ser reconhecido, reconhecerão os discípulos do Cristo aqueles que estiverem amando. É o ser cristão. Ele não disse que ser cristão ou ser discípulo dele é simplesmente fazer o que ele fez. Aqui está de uma maneira, ele coloca o amor. Existem discípulos do Cristo em muitos locais, em muitas religiões. Por quê? Porque só amam. Estão amando. Isso é sério. Nós os evangelizamos
De repente terão pais, familiares que nem são espíritas, ou nem ele é espírita. Então ser espírita é amar, respeitando as diferenças, respeitando a cultura do espírito, respeitando a cultura milenar que ele traz, inclusive. Porque se ele foi um grande sábio da Grécia e reencarnou agora, criança de 8 anos, ele vai ter uma postura, um comportamento. Eu preciso respeitar. E não vai se encaixar na forma que a gente quer que se encaixe. Nem nossos filhos. Porque tem uma história. O espírito tem uma história milenar. Nós temos uma história milenar. Por isso que espírito não se compara, espírito não se classifica. Podemos colocar todos os nomes que forem. Crianças índigo, criança cristal, crianças diamante. São espíritos. São espíritos. E que estarão em nossos trabalhos para serem educados. Se são espíritos, não são perfeitos. Perfeito é só Deus. E se está o nosso convívio, é porque nós temos um papel de direcioná-lo ao bem. Classificar ou não fará diferença para aquele que está amando. Vamos sim nos imbuir do conhecimento que a pedagogia moderna, a psicologia, a ciência, ela nos embasa. E Kardec era um cientista. Jamais ele disse para nós esquecer a ciência e ficar só com o espiritismo. Foi o contrário. Até como nos recomendou, está na Gênese, inclusive, o espiritismo é uma ciência. E se a ciência avançar, trazendo coisas mais novas que a doutrina dos espíritos, fique com a ciência. Então é um processo de Kardec, a visão de Kardec era doutrinária, e não no sentido de seita religiosa. O espiritismo é uma doutrina que ela abraça a ciência para que ela dê base para que nós consigamos atender o espírito. Mas não classificar. Porque espírito não se classifica. Não se rotula. Quantos jovens se sentem rotulados pelo pai? Ele é médium. Então aquela criança, a gente percebe a tendência. Nossa, tem uma mediunidade aflorada. Ele é uma criança especial. Vai ter missões no futuro. E a gente vai rotulando. O que acontece? Na adolescência, na fase adulta, acaba tendo problemas. Então nós devemos olhar como espírito. Como é que receberíamos um Bezerra de Menezes? Ou um Eurípides Barçanufo? Em nossas casas espíritas, reencarnando. Porque muitos espíritos reencarnarão para essa grande transição planetária. E serão crianças ali, do nosso lado na evangelização. E necessitarão serem sinalizados por nós. Sinalizados por nós, para que ele se vincule ainda mais ao planejamento reencarnatório e caminhe para cumprir a missão. Saulo de Tarso, como exemplo, ele trazia toda aquela força, mas na sua infância, adolescência, toda aquela questão do sinédrio, ele ficou contaminado com aquelas maneiras, formas de pensar. Mas ele sim teve aquele compromisso de levar o Cristo à frente. Então essas crianças, esses espíritos não poderão receber a ilusão. Eles necessitarão receber a verdade para serem sinalizados no compromisso reencarnatório que eles trazem, para que o mundo seja transformado num processo regenerador. Qual é a proposta de Jesus para a humanidade, então? Se eu sou um evangelizador de espíritos, como eu sou um evangelizador, tenho compromisso com o Mestre, se eu não souber a proposta de Jesus, de que maneira eu vou desempenhar o trabalho para Ele, junto a Ele? Então, primeiro,
qual é o compromisso, a proposta de Jesus para a humanidade? A proposta de Jesus para a humanidade, que a gente percebe ao longo de toda a sua encarnação, é a renovação dos sentimentos, pela doutrina do amor, pedagogia do amor, que se expressa no trabalho edificador. A pedagogia de Jesus não foi a do olho por olho, dente por dente. A pedagogia do Cristo não foi a do castigo, não foi a do prêmio. Diante de Maria, da mulher adúltera, em que os homens a jogaram no chão, dizendo: mestre, essa mulher aqui foi pega em adultério. A lei nos diz apedrejá-la até a morte. Qual é o seu veredito? Naquele instante, o mestre, ele não era um juiz, não tinha esse papel de ser juiz, mas de educador. E aí ele disse: aquele dentre vós, quem estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Tornou a sentar-se, escrever na areia. Dificuldades de cada homem. E os homens prontos para apedrejá-lo pararam para refletir e foram saindo. Com que direito apedrejar, se eu também cometo faltas? Olha que pedagogia do Cristo. Esta pedagogia do amor, que afirmou a mulher: mulher, onde estão os vossos juízes? Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Vá, estude e se conheça. Renove os seus sentimentos para que no futuro você não desvie do alvo. E ele, educador por excelência, não foi severo nem com os homens, dizendo: vocês estão errados, não tem que apedrejar nada. Colocou eles para refletir. Então a reflexão era um grande recurso para o evangelizador. Levar o jovem a refletir nas suas atitudes, levar a criança a iniciar um processo de reflexão dentro daquilo que ela se sente incomodada durante a atividade. Nós, para falarmos de atividades com jovens, crianças, precisaríamos até de um novo seminário. Porque hoje, o papel de estarmos aqui é de refletirmos sobre a nossa proposta reencarnatória, sobre o nosso planejamento reencarnatório no sentido como um evangelizador de espíritos. A reflexão é um grande papel. A reflexão tem como função a mudança de paradigmas. Por isso que o Cristo instaura no Brasil, planta no Brasil um colégio apostólico, convidando a Ismael, visando atender aquela proposta de renovação dos sentimentos da humanidade. Convida a Ismael para que seja o zelador dos destinos da pátria do cruzeiro. Todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno, que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos do porvir. Este é o contexto que estamos inseridos, companheiros amados. Todos nós fazemos parte deste projeto de educação que o Cristo realizou. Porque se toda a humanidade aprenderá aqui a fraternidade universal, é porque toda a humanidade será evangelizada. Também passará pelo Brasil.
nós também nos matriculamos nessa escola. E por estar aprendendo, e por termos condições de aprender auxiliando o outro, nós estamos nos tornando evangelizadores de espíritos, inseridos neste projeto do Cristo. Porque se